Olá, bem-vindos ao primeiro Carreira em Foco da segunda temporada. Isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Carreira em Foco. Já devem estar sabendo que essa temporada está super especial, com convidados mais especiais ainda. E ela vai ser focada nos professores aqui da Milton Campos e um foco também nas carreiras jurídicas, né? E para começar, a gente está aqui com uma convidada que não poderia deixar de estar presente nessa De temporada. ser a primeira convidada, né? Exatamente. A gente está aqui hoje, então, com a Ana Luísa Coelho Perim, nossa coordenadora da Milton Campos, do curso de Direito. E é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje, Ana. A gente queria, né, Primeiro, né? agradecer por você ter Sim, aceitado o nosso convite, por estar no Carreira em Foco, que é uma coisa, eu acho que é um projeto tão bacana da faculdade, um projeto que nasceu aqui, que tem o objetivo de mostrar essa amplitude de profissões, esse leque que o curso de Direito pode abrir. Ninguém melhor para falar disso para a gente do que a coordenadora do nosso curso de Direito. Então, Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pessoal, eu que agradeço, Luiz Felipe, Duda, agradeço a vocês em nome de todos que fazem parte do projeto, especialmente a professora Mônica Aragão, que é a capitã deste projeto. Saibam que eu assisti todos os episódios da primeira temporada, todos os episódios assim, e aí já deixo a dica para quem não assistiu, volta lá, confere com esses episódios, certeza. porque todos eles muito ricos, episódios que trazem vivências, questões pessoais, questões profissionais que certamente farão diferença para os nossos alunos. E especialmente agora, com essa segunda temporada voltada com foco, como vocês disseram, para as carreiras jurídicas, para os professores da Milton Campos. E fico, então, muito lisonjeada de estar estreando nesse primeiro episódio com vocês e espero fazer jus a este convite. Com certeza. Primeiro diferencial dessa temporada, Ana, que a gente está super entusiasmado, é para mudança de dinâmica. Então, a partir de agora, a gente vai lançar episódios toda semana e 2 episódios por semana. Os 2 episódios da semana vão ser com o mesmo convidado. Então, esse de agora, que é o primeiro episódio da temporada, vocês podem esperar que vai ser algo um pouco mais pessoal. A gente vai saber um pouquinho mais sobre como que você escolheu o direito, como que você subiu na carreira e foi escalonando. Isso mesmo. A gente quer E conhecer quem é a Ana Perim. Fora exato. da faculdade. E o segundo episódio um pouco mais voltado para a profissão que você ocupa neste momento, caso coordenadora do curso de Direito da Milton. Mas vamos a este episódio, sabendo um pouquinho mais sobre quem é Ana Luísa. Então eu queria que você fizesse um pouquinho dessa definição. Ana, de onde que você veio? Quem você é? Filha de quem? Legal. Acho que tem duas coisas que todo mundo, especialmente que foi meu aluno, que convive comigo, sabe, né? Eu sou valadarense, eu sou de Valadares, na cidade do interior de Minas. Então, eu vim para Belo Horizonte aos 17 anos, fazer o terceiro ano aqui, fiquei para fazer a faculdade de Direito. E isso há long time ago, né? Alguns anos, a gente não precisa entrar neste mérito, mas à época nós tínhamos ali poucas opções de curso de Direito e eu fixei com Milton Campos. Eu vim aqui visitar a faculdade, na época trazida pelo meu irmão, e falei: é aqui que eu quero estudar. Senti uma vibe. Eu lembro que, à época, eu fiz vestibular da Federal também, passei para a segunda etapa, mas não sei se eu mesma, apesar da pouca idade, 17 anos, me sabotei no vestibular da Federal. Eu não estudei para a segunda fase, estava mais preocupada em ir para a praia do que qualquer outra coisa. E aí, de fato, assim aconteceu. Eu não passei no vestibular da Federal, passei no vestibular da Milton Campos. Eu até brinco e conto isso assim, sem problemas. Eu passei em penúltimo lugar, que era um vestibular pesado, era um vestibular assim, que de fato as pessoas ficavam de fora. Eu lembro exatamente, a gente tinha que vir à faculdade para ter acesso, e aí vinha aquela lista, e eu com meu irmão, esse com quem eu morava, a gente olhando, e ele, cadê seu nome? Aí apareceu em penúltimo lugar. E ele era super Caxias, ele estudava na Federal, ele falou assim, você quase não passou. Eu falei, passei igual o primeiro. É a mesma vaga, né? Mas é o que eu falo muito com os alunos, assim, é aquela questão de você fazer o que gosta. Eu, particularmente, não gostava lá da biologia, da física, da geografia e etc. Eu sempre me identifiquei, na verdade, com as aulas de educação física. E aí vem um pouquinho assim da minha história, porque, na verdade, eu queria fazer educação física, Ó, curso de educação física. Eu queria ser atleta, fui um atleta frustrado, só tinha altura, não tinha talento, de vôlei, não tinha talento, reconhecia. Na época não existia a função do líbero, né, que talvez eu tivesse investido, mas faltava talento, essa é a verdade. E aí eu falei que eu faria educação física e eu brinco até com os alunos quando eu vou fazer essas palestras para o ensino médio, tudo, eu sempre falo: ouçam os seus pais. Ouçam os pais, porque se tem alguém, né, via de regra,
que quer o seu bem e que te conhece são os seus pais. Então, a gente está na adolescência e a gente vai e fala, essa cor é azul, a gente fala, não, é vermelho, isso é azul. E a gente quer contestar, a gente quer impugnar. E aí eu ouvi a minha mãe. Minha mãe falou assim: olha, por que você quer fazer educação física? Eu falei, porque eu quero ser técnica de vôlei. Técnica de vôlei onde? Falei, na seleção brasileira e no Minas Tênis. Ela falou, beleza, minha filha, você é linda, maravilhosa, competente, mas só tem 2 vagas para isso. Será que se você não alcançar isso, porque vai ser muito difícil, será que você vai ser feliz? E eu falei, ixi, eu acho que não, porque era isso que eu queria. E ela falou que quem sabe outras coisas, e etc. E aí eu gostava muito de ler, adorava, né? Não tinha séries na época, mas tinham filmes, tinham livros que envolviam o direito, essa questão da contra-argumentação, essa questão de você fazer uma pesquisa, pegar um ponto falho ali. Eu falei, então vou fazer direito. E aí hoje em dia eu brinco em 2 coisas que eu jamais faria diferente na minha vida: os meus filhos e o direito. Se eu Ah. pudesse voltar no tempo, eu faria direito, direito, direito. Mais direito do que eu fiz da primeira vez, mas seria direito. Ana, e teve alguma influência? Porque muita gente a gente vê aqui na faculdade mesmo e em várias outras profissões, não só no direito, que fizeram o curso porque o pai era profissional da área ou o Sim, avô, algum ou familiar. tinha algum familiar. No seu caso, além dessa percepção da sua mãe, você se inspirou em alguém dentro da sua família? Não, Luiz, não. Da minha família inteira, os únicos que fizeram direito a princípio, fomos eu e um primo meu que passou junto comigo, estudava na Milton Campos também, então eu estudava pela manhã, ele estudava à noite, então até a gente conhecia bastante pessoas dos outros turnos por conta dessa afinidade, aqueles primos e Aham. irmãos que a Aham. gente tem. Só nós 2. Nenhum dos meus tios, avós, nenhuma tradição na questão jurídica. Então, inclusive, assim, eu estava numa área nova para a família toda e numa cidade nova, né? Uhum. Até porque, e aí a gente até estava brincando um pouco antes de começar, supermercado Esperim lá no Espírito Santo e tudo. Na minha cidade, por ser uma cidade pequena, eu tenho um tio que foi político, então é uma família, especialmente na época, conhecida. E eu saí de um ambiente bem confortável nesse sentido para ir para um lugar onde eu era Ninguém. mais uma, Sim. ninguém, mais Sim. uma só, mas nenhuma tradição, então, e só mesmo essa questão do feeling e essa questão, assim, desse direcionamento, assim, da minha mãe. Eu acho que, assim, na minha casa são 4 filhos, eu sou a terceira e os 2 mais velhos são homens. Eu sempre tive que lutar por meu lugar ao sol. Eu acho que isso também trouxe e meus pais falaram assim: "Essa aí tá boa para ser advogada, essa aí vai dar certo". Ou seja, teve muito aquela questão do se fazer por conta própria, né? Nunca Uhum. teve um padrinho, um apadrinhamento nessa na Nada. profissão e foi construindo o seu. Porque é algo que a gente vê hoje em dia, as pessoas com essa preocupação. Ah, eu não tenho ninguém para me ajudar, para abrir caminho. Mas é possível, né? Total, total. Até porque, assim, também, hoje em dia a gente vê, tem pessoas que têm o caminho traçado e não sabem aproveitar, Sim. não dão conta, ou até isso, sofre, vamos dizer assim, uma pressão para seguir esse caminho, vão porque é o mais natural, é o mais confortável, mas a pessoa não se sente bem. Eu brinco também nessas mostras que eu faço com os alunos do ensino médio, assim, falo: "Gente, os nossos dias são feitos mais de feiras, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, do que de final de semana e feriado. Então, se a gente não gostar daquilo que a gente faz, o que vai ser a sua vida?". E aí eu sempre brinco também nesses eventos, eu tenho um tio que ele falava assim, que ele escutava a musiquinha, o trailer do Fantástico, e aí a nova geração, às vezes eu falo Fantástico, nem sabe o que que é direito, mas ele ainda existe, né, um programa da Globo de domingo, mas na época a gente não tinha Netflix, a gente não tinha nada, então você Aham. via ali os Trapalhões e o Fantástico, era E o de sai de lei. baixo depois. Já é novo, né, Sai de Baixo já é da sua época, Luiz, não da minha. Mas aí tocava aquela música tradicional ali do Fantástico, o Uhum. Fantástico sempre às 8 horas, ele falava assim: "Nossa, eu ouço a música do Fantástico, eu já fico meio deprê". Na época eu era muito pequena, eu falava assim: "Por que que ele fica? Será que ele não gosta da música?". Na verdade, aí depois fez sentido para mim, ele não gostava do trabalho dele. Essa era a questão. Então ele ficava deprê porque vinha a segunda-feira. E eu falei: "Gente, eu não quero isso para mim. Eu não quero não gostar do meu trabalho, né". E eu sempre falo assim, eu tenho os meus filhos pequenos, eu adoro feriado, eu adoro final de semana, porque é o momento que eu posso estar mais com eles, mas eu adoro a segunda-feira também, né, e todas as feiras que compõem aí a nossa semana. Anny, eu achei muito legal você falando essa questão da educação física, né, porque por mais que você seja apaixonada pelo direito e não faria nada diferente, eu sei que durante sua jornada aqui na Milton Campos você teve uma presença muito marcante ali na atlética, né.
Então conta pra gente um pouquinho como é que foi esse período, assim, do curso de Direito, no que você se envolveu. Ah, isso foi legal, porque aí eu era essa atleta frustrada aqui em Aham. Belo Horizonte por conta da logística, de onde morava e dos laços que eu não tinha. Eu não parei de jogar vôlei, então jogava só quando ia para Valadares. E aí, quando eu estava no terceiro período, alguns alunos que já estavam ali no quarto, quinto período, começaram esse movimento. Ah, vamos participar de torneios e etc. E tinha um torneio muito legal à época que se chamava Medicina Legal, que eram as faculdades de medicina de Belo Horizonte e de direito. Então tinha Aham. Federal, PUC e algumas outras, mas o mais forte era isso, Federal, PUC e Hamilton Campos. E aí elas se competiam ali, vôlei, futebol, handebol, aquela coisa toda. E aí, vamos formar a atlética da Hamilton Campos? Então vamos. O homem, né, os homens, é muito fácil formar, ele já tem time de futebol, já tem time Aham. de basquete, aquela coisa, e as meninas? E sempre teve essa coisa, né, as patricinhas da Milton Campos, assim, vai jogar o quê? Vai fazer o quê? E aí, à época, até hoje, Bruno Zampier, que é o delegado da Polícia Federal, um dos donos ali, professores do Supremo, eu Que esteve aqui na tinha, Hamilton há pouco teve, tempo, dando vem uma semana que palestra. vem, ele Ah, veio para fazer com a gente uma palestra numa disciplina. O Bruno fez contato comigo na época, ele era um ano na minha frente, e aí eu tive que chamar as minhas amigas. Vocês vão jogar. Vem aqui comigo e vamos jogar, e vamos jogar. Mas eu não jogo, não tem problema. A gente não podia ganhar, era o WO, né, que é a ausência de time. E fomos jogar, então começou aí. Na época até, o nosso time de handebol foi tricampeão nesse torneio aí de medicina olha legal, só. e nós viajamos. Eu falo com o pessoal assim, nós viajamos, nós fomos para Joinville, nós fomos para Americanas, fomos para Juiz de Fora, fomos para Viçosa jogar. E eu falo mais do que a questão até dos jogos, né? Porque tem gente que não joga, não gosta, não tem aptidão. Uhum. Mas, assim como também outros eventos que podem ter palestras, existia isso muito à época, é a questão de você criar laços e conhecer as pessoas. Porque você fica ali fechado no mundinho da sua sala e perde a oportunidade. Nós estávamos comentando isso também aqui, que você conheceu uma aluna aqui da Milton Campos, a gente conhecer outras Com pessoas. certeza. Porque uma das coisas muito importantes da nossa vida pessoal, mas também profissional, é esses laços, né? Hoje em dia no profissional, network, mas isso é verdade. Porque aí, daqui a pouco, por exemplo, esse Bruno Zampier, o Bruno, eu fui fazer um estágio onde ele fazia. E aí depois, o que é legal, eu fui fazer monitoria por causa do Bruno. Então, uma coisa que começou no esporte, foi para o meu estágio, Sim. e eu fiz a monitoria, porque eu achava aquele negócio meio inalcançável e tudo mais, e eu fiz por causa dele. Ele estava fazendo a prova de monitor, ele me deu força, eu fiz, e eu tenho certeza que depois, o meu mestrado na Milton Campos, que também era super concorrido, eu, um dos motivos assim que me fez entrar, eu acho, que é na entrevista que eu fiz com 3 professores, um deles destacou isso, ele falou, você foi monitora, né? E uma das coisas que se quer no mestrado é essa, Uhum. a pessoa demonstrar essa aptidão para docência. Eu falei, fui monitora na Milton Campos. Foi até no final do curso, mas para vocês verem, a sementinha foi plantada lá no esporte, aparentemente de farra, mas e isso me possibilitou, assim, conhecer outras pessoas e desenvolver outras habilidades, né? Porque aí, a gente fez fundação da Atlética, você tinha que lidar com aluno que dava problema na viagem, que criava caso dentro do ônibus, e você vai desenvolvendo essas questões de resolver conflitos, tratar as pessoas, né? Saber como lidar com as situações mais delicadas. Até Então, é muito porque legal. hoje, uma das qualidades que o mercado de trabalho mais está visando é principalmente essa habilidade no trato pessoal, no trato humano. Porque a gente está cercado de tanta máquina, né? O próprio podcast aqui, tecnologia sem parar, e as pessoas parecem que perderam a capacidade de se relacionar. E é uma ferramenta e uma qualidade imprescindíveis para a vida Imprescindível. profissional, né? E muito difícil de você desenvolver. Por quê? Se eu falar com vocês assim, contratei os dois como meus estagiários. Ah, nós vamos lidar aqui com questões relacionadas às sucessões. Nós vamos fazer testamentos, inventários, etc. Eu sei que vocês dois ainda não fizeram essa matéria, mas eu falo, eu vou ensinar. Se vocês quiserem aprender, vocês vão aprender, especialmente o Uhum. direito. O direito hoje é quase que autodidata. Você tem recursos, você tem livros, você tem material digital, você tem videoaulas, né, nas redes sociais, no YouTube, etc. E aí você desenvolve, vai depender de você, sentar, estudar e se dedicar. E agora, e as habilidades socioemocionais? Como é que você desenvolve? Você coloca na prova.
Tem gente que vai ter mais facilidade. Nós estávamos conversando também a questão de ser tímido, de ser extrovertido, né? E eu, quando eu falo com as pessoas que eu sou tímida, especialmente hoje ocupando a função de coordenadora, não, não é possível. Não, você não é tímida. Eu sou tímida. E aí eu descobri que eu sou uma tímida altamente funcional. Eu funciono, eu vou funcionar, mas eu continuo sendo tímida. E isso poderia ser um empecilho para minha carreira? Poderia ser, mas eu escolhi uma carreira que dá para eu não ter essas atividades públicas e falar em público, de ter esses relacionamentos. O Luiz, a gente sabe, a própria Duda também, você já tem essa facilidade. Então, isso aí, para vocês, já é mais fácil. Mas quer dizer que uma pessoa que não tenha não consegue? Consegue. Mas é mais difícil do que aprender o direito, por exemplo. A Com certeza. necessidade de se testar, né? De estar em constante teste das suas habilidades. Isso é, sem dúvida, essencial para crescer como profissional, como ser humano e em vários outros setores. Vai desenvolvendo a pessoa. Perfeito. Ana, a gente falou também um pouquinho no início sobre amor à profissão. E você disse que escolheria a profissão 1000 vezes. O direito. E a sua mãe foi uma pessoa que te incentivou dentro disso a escolher o curso do direito. Hoje, com os seus filhos, você sente que talvez algum deles tenha aptidão para o mundo jurídico e já está tentando plantar essa sementinha nos meninos? Então, Luiz, legal, né? Os meus filhos eles são muito novos, né? A Sofia tem 11 anos, o Henrique tem 5 anos. E ainda estão naquela fase de se descobrirem, de formarem a personalidade. Eu vejo que a gente influencia muito os nossos filhos, né? Muito. E a gente tem que tomar cuidado com isso, até para eles não seguirem um caminho que é uma expectativa minha e não deles. Então, eu procuro assim deixar isso muito livre, deixá-los bem à vontade, especialmente a Sofia, que já está numa idade de falar do que ela vai fazer e etc. Mas, sinceramente, não vejo. Não vejo nenhum dos dois, por enquanto, assim. A Sofia, com 11 anos, ela tem uma veia assim mais artista, mais libertária, sabe? E tudo. Então, eu não vejo, posso me surpreender, né? E o Henrique está muito novinho ainda, 5 anos. Com Se você perguntar certeza. para ele hoje o que ele vai ser, ele vai falar que é motorista de ônibus, é apaixonado por ônibus. E nas vagas agora, jogador de futebol. Eu falei, então, É tá lá, jogador claro. de futebol, vai tirar a mamãe dessa vida, vamos investir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as influências que a gente exerce, com as Sim, expectativas A gente coloca que a nos gente filhos. deposita neles. É sim. difícil. E eles tendo como exemplo você, com uma pessoa tão apaixonada no que faz, eu tenho certeza que eles vão estar muito mais incentivados, né, a seguir ali uma carreira que eles vão gostar todo dia de estar ali, acordar e exercer e com É, amor e com é. carinho sempre. E essa assim, influência que a gente exerce, ela até, às vezes, você nem percebe. E assim, de repente, você se dá conta. Né? Eu tenho cabelo curto. Não é muito comum a gente ter mulheres de cabelo curto. Inclusive, engraçado, um dia eu estava no salão cortando, tinha uma senhora do meu lado, e ela falou assim: Nossa, o meu sonho a vida inteira foi você cortar o cabelo curto como você. Aí eu olhei para ela, pensei cá comigo, por que a senhora não cortou, né? Pensei, mas eu falei assim: por que a senhora não cortou? Porque o meu marido nunca deixou. Na hora eu Ó. pensei, é ruim de um homem não deixar cortar cabelo, né? Nem pagando a conta isso aconteceria. Mas, de fato, é a geração dela. Mas, fato é que um dia a minha menina, bom, isso aconteceu antes, mas voltou a acontecer este ano, ela com 11 anos falou, quero cortar o meu cabelo curto. Mas não é por sua causa não, tá? Eu falei, tá bom, tá bom. Claro que é, né? Claro Sim, que é por minha causa. Não tem ninguém no colégio dela, no colégio inteiro, não tem ninguém criança da idade dela, nem até o ensino médio, que Tem tenha o cabelo cabelo curto. curto. Menina com cabelo curto é muito difícil você sim. ver. E ela foi, cortou e ficou linda e super Ah, artística. Fez um vídeo dela cortando e tudo. E aí eu pensei, eu falei assim, gente, olha só, né? A influência que a gente tem, esse empoderamento que de repente eu estou passando para ela de ter o meu cabelo curto, porque vira e mexe eu escuto também, por que você não deixa seu cabelo crescer? Meus pais falam, deixa seu cabelo crescer, é bonito e tal. Não dá, eu quero um trem prático, eu quero algo assim. E ela falou, eu também, né? Quero algo prático, quero algo que seja assim. E cortou, mas ela faz questão de falar, se perguntarem, não é por causa da mamãe. decidida igual a mãe. Gente, muito obrigado, Ana, por ter estado aqui com a gente nessa primeira parte do episódio que a gente vai gravar com você. Obrigado também a todos que estão nos acompanhando. Então, fiquem ligados para o próximo episódio do Carreira em Foco. Sim. E agora, só para finalizar, Ana, a gente queria te fazer
algumas perguntinhas aqui, mas rapidinho, só pra gente realmente te conhecer melhor. Primeiro, qual você falaria, assim, que é um hobby seu que você gosta muito hoje em dia? Ler, ler. Eu adoro ler. Mas tem um outro que eu estou desenvolvendo agora, que eu estou Hã. apaixonada. Beach tênis. Bem beach tênis e estou apaixonada. Sempre gostei de esporte, fiquei muito tempo parada, mas estou voltando. Mas leitura, Duda, eu leio Entendi. muito mesmo. E de coisas que vão de ficção, a de autoajuda, a educação de filhos, tudo que vocês imaginarem. Uma salada de frutas. Esporte preferido, então, diria que é o beach tênis, não mais o Mas vôlei. é o vôlei, é Ah. o vôlei. Da Olimpíadas eu tô vendo O vôlei, até de coração continua madrugada eu tô lá. acordando para ver o vôlei, continua lá. Sim. Ana, Luiz, Uma planejado. perguntinha sobre legado, Ana. Se a gente tiver que falar, a vida acabou hoje, o que eu deixei para trás? Qual você acha que é o maior legado que você deixou? Luiz, tem uma palavra que eu gosto muito, eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo, falo com os meus filhos, coerência. A gente ser Perfeito. coerente com o que a gente faz, né? E eu falo coerência, e é uma palavra mais abrangente que envolve questão de valores, de princípios, mas você ser coerente. Hoje em dia o que a gente mais tem são pessoas se pagando de bacanas, se pagando de corretas, mas que faz o errado. Então, quantas vezes a gente vê, e eu vejo isso em sala de aula, na minha roda de amigos, na minha roda da família, criticando, de repente, o político que rouba. Então, ele tem na casa dele um aparelhinho que fura os canais, que ele não paga mensalidade para nada e que Uhum. ele está acessando. Qual é a coerência desse comportamento? Então, eu gostaria de deixar esse legado. A Ana foi uma pessoa coerente. Nem sempre a gente consegue, a gente Claro. desliza. Opa, aqui eu não fui. Mas o mais importante é o que eu falo. Não é você perder o equilíbrio. É muito difícil você sempre ter um equilíbrio das suas condutas, né, das coisas que você faz no dia a dia. Mas é igual aquela coisa, você está andando, você trupica e volta. Né? Sim. Então, você, de repente, pratica uma conduta incoerente, analisa, reconhece o erro, assume a sua responsabilidade, mas volta para o caminho e tenta manter essa coerência. Acho que seria isso. Perfeito. Perfeito, Ana, muito obrigado. Pessoal, até semana que vem com mais um episódio com a Ana. Sim, Muito agora que obrigado. vocês já conheceram, né, um pouquinho, assim, do pessoal da Nuperim, voltem no final da semana para conferir o episódio a respeito de como ela exerce a profissão que ela ama tanto de coordenadora aqui da Milton Como é ser e outras coordenadora na tarefas. nossa faculdade. Exatamente. Esperamos vocês lá e muito obrigada. Grande abraço.